Porque geralmente fica Olha, pareceu que iniciou de novo a gravação. Tá, então tá gravando. Então vamos lá. Agora tá, porque tem um símbolozinho pra gente que fica tipo um Ah, beleza. bonitinho. Aí não tá Recording, né? aparecendo. Beleza. Tá. Ainda bem que eu tenho vocês para me ajudar, gente. Dá. Então, né? Então, voltando à ideia, né? Então, essa parte da câmera escura, a ideia da câmera escura, o que que ela é? Ela é uma caixa, tá bom? Onde não vai ter luz interna. E nas câmeras fotográficas antigas, ela funcionava assim. No fundo dessa caixa, ele teria um filme. Esse filme receberia a luz através de uma lente, que seria exposta. E quando ocorre a exposição da luz, a luz entra na caixa e grava a imagem lá no fundo da caixa, que é onde estava o tal do filme fotográfico, tá? E até as câmeras, a base de filme, elas funcionavam assim, né? Hoje as câmeras fotográficas, elas captam a imagem, colocam diretamente numa lente, numa tela de LCD, que simplesmente a gente fez uma cópia daquela imagem que está sendo transmitida no momento, né? Então, o que acontece, gente? Vamos entender esse princípio. Primeira coisa que a gente tem que sacar é que quando a imagem ela é projetada lá no fundo da caixa, ela vai estar invertida, tá bom? Então, no caso, ela vai estar, entre aspas, de ponta cabeça. Tudo bem? Então, o que a gente vai imaginar é o seguinte. Vamos lá, então, no nosso slide. Eu tenho aqui a velinha, né? Então, o ponto mais alto ali da chama é o ponto A e a base ali da vela é o ponto B, tá bom? E essa vela ela possui uma altura definida ali. O que vai acontecer, pessoal? Quando a luz ela vai entrar nessa caixa, ela vai ter que passar por um pequeno orifício presente ali no nosso sistema, tá? Vou chamar de sistema caixa. Quando essa luz ela entra, o que vai acontecer? A luz que estava passando de B, ela vai entrar na diagonal, vai entrar no orifício e vai permanecer na diagonal, tá bom? E aonde eu tinha A, ela vai entrar no orifício, vai continuar a sua trajetória reta ali na diagonal, projetando na parte inferior. O que acontece? No ponto do buraco ali da caixa, onde vai estar entrando essa luz, ou no caso a lente da câmera fotográfica, esse ponto é onde os dois feixes de luz vão estar se cruzando, tá bom? Então, se eu tenho esse feixe exatamente na lente, o que que vai acontecer? Eu tenho a imagem focada. Se eu tenho mais para trás ou mais para frente, o momento em que cruza o feixe de luz, eu vou ter a imagem já desfocada, tá? Então, o que que acontece? Quando eu tenho cruzamento ali dos dois feixes de luz no orifício da caixa, eu vou gerar a inversão da imagem, tá? Porque lembrando que a luz ela é retilínea, tá? Ela vai manter uma trajetória sempre uniforme. E, consequentemente, né, aquela imagem vai possuir uma altura. Mas o que que define essa altura dessa imagem, né? O tamanho que essa imagem vai ter para nós? Ela é bem simples. Eu tenho que imaginar que desde o meu objeto inicial até a abertura, até a entrada do orifício ali da caixa, ou no caso da lente, né, eu vou ter um certo distanciamento. E, posteriormente, eu vou ter o espaçamento dentro daquela caixa, onde vai ocorrer a projeção da imagem dentro da caixa. Então, quando eu estou falando nessa projeção, então, no caso, a vela ali de ponta cabeça, esse espaçamento de dentro da caixa até onde está sendo projetada a imagem, esse espaço é o que vai definir também para nós o tamanho que vai ser aquela imagem, ok? Entendeu? Estão acompanhando aí, pessoal? Tranquilo? Ok. Então, beleza. O que acontece? Eu consigo saber, eu consigo calcular o tamanho que essa imagem vai ficar também, através de uma fórmula bem simples, tá bom? Então, vai ser a altura do objeto sobre a distância do objeto em relação ao orifício, tá bom? Sendo igual à altura da imagem projetada, então esse H menor é a imagem projetada, sobre a distância da caixa, do orifício de entrada da caixa até a imagem projetada. Em relação a isso, eu consigo calcular a altura do novo objeto, tá bom? Tá, professor, mas isso acontece de que forma?
Vamos, então, por etapas, tá bom? Eu separei aqui um enunciado, já uma atividadezinha para a gente discutir. Mesmo conceito da caixa, tá? Da vela em relação à caixa. Só que no caso ele está falando, né, que sabendo que a distância do objeto ao orifício de entrada da caixa, então o valor P para nós, equivale a 3 metros. E que a distância do orifício à parede posterior da câmera, ou seja, do orifício até onde está ocorrendo a projeção da imagem, equivale a 40 centímetros. E ele fala para nós que a altura do objeto equivale a 15 centímetros, e ele pede para nós determinarmos a altura da imagem. Então, assim, muitas vezes, né, para facilitar a vida de vocês, o que vocês vão fazer? No meio da imagem, tá? Eu vou traçar uma reta até o orifício. E do orifício, eu vou traçar outra reta até o fundo da caixa. Isso lembrando que no ângulo de 90 graus, tá? O que acontece? Quando eu traço esse ângulo de 90 graus aqui, eu vou ter um triângulo retângulo e eu vou ter outro triângulo retângulo, ok? Mas só que eu tenho que entender o seguinte, quando eu tracei esses dois triângulos retângulos, no caso, meu cateto oposto, tá? Ele vai representar para mim a distância do objeto até o orifício, ok? E o meu cateto adjacente, junto com a somatória do segundo cateto adjacente, eu tenho a minha altura. Então, para eu achar o meu valor de P, a distância do objeto até a entrada da câmara escura, eu vou usar, então, o cateto oposto, ok? Já no caso, quando eu traçar para a imagem projetada, é o mesmo princípio. Do orifício até a imagem projetada, o cateto oposto, para nós, ele vai representar a distância ou o tamanho da caixa. Certo, pessoal? Tranquilo? Tá aí facinho, né? O que acontece? Uma coisa que a gente tem que levar em consideração é que a relação... Ó, o professor Alton aí. É que a relação desse triângulo, beleza? Vai ser relacionado ao triângulo inferior aqui. Por que a gente trabalha com essa inversão do triângulo? Porque eu estou tendo uma imagem projetada inversamente, ok? Certo aí, pessoal? Sossegado? Então, vamos lá. Vamos dando continuidade aqui à brincadeira. Vamos lá. Então, agora... Vamos imaginar que eu não tenho as figuras, tá bom? Eu vou imaginar com triângulos direto. Quando a gente trabalha com triângulo, é mais fácil identificar. Então, a gente percebe que eu tenho um triângulo mais azulado e outro em branco, né? O que vai ser de interesse para o nosso estudo vai ser, por enquanto, esse superior e o inferior, tá bom? Então, que nem eu comentei, né? Quando eu peguei aqui o cateto oposto, ele estava valendo para mim os 3 metros. Só que o que acontece? O de dentro da caixa, o cateto oposto de dentro da caixa, ele está equivalendo a 40 centímetros. Olha só que situação nós chegamos, né? Então, eu tenho uma medida em centímetros e eu tenho uma medida em metros, tá? Para fazer qualquer cálculo matemático, eu tenho que sempre trabalhar com a mesma unidade de medida. Então, se eu estou trabalhando com metros, os dois valores têm que ser em metros. Se eu estou trabalhando em centímetros, os dois valores têm que ser em centímetros, tá bom? Então é facinho, né? Então, aqui eu tenho a minha altura do objeto, de 15 centímetros, tá? Do meu lado esquerdo. E do meu lado direito eu tenho a altura da minha imagem, da minha projeção. Então, como calcular? No mesmo sistema daquela fórmula, tá? Então, eu vou pegar a minha altura sobre a minha distância, tá bom? Que equivale à minha altura sobre a distância da imagem projetada. Então, eu posso dizer que 15 centímetros está para 15 centímetros da altura está para 30 centímetros da minha distância. Isso quando eu estou falando da imagem até a entrada da caixa escura, tá? E no caso, a minha altura do objeto está para 40 centímetros. Pessoal, observando essa situação aqui, tá bom? 15 sobre I é igual a 300 sobre 40. O que isso é? Alguém saberia me dizer que tipo de cálculo a gente entra aqui? Regra de 3. Perfeito, Vini. Eu faço uma regra de 3. Então, 300 equivale a I, 15 para 40.
Então, fazendo todos os trâmites matemáticos, né? 15 por 40 dá 600, 600 dividido por 300 dá 2. Então, a imagem projetada, ela vai nessas condições, claro, né? Ela lá no fundo da caixa equivale a 2 centímetros, ok? Conseguiram entender esse conceito, pessoal, essa ideia? Bom, vou interpretar que sim, tá bom? Com um pouquinho de treino dá para entender, sim. O grande X da questão aqui, quando a gente começa a falar em enunciado, o que que é? É eu saber a distância que, o grande X da questão, né? É saber a distância que está a caixa, tá bom? Do objeto, e o tamanho da caixa, né? Então, tendo esses dois conceitos, eu tendo essas duas informações, para eu conseguir achar algum valor aí intermediário, fica mais simples, tá? E o que acontece? Imagina só, agora eu quero que vocês pensem só uma coisa, tá? Porque as câmeras fotográficas antigamente, que eu comentei lá do filme da Mulher Maravilha, ela tinha a caixa fixa, o valor da caixa era fixo. Olha essa situação. Então ele sabia o tamanho que ia ficar a foto, sabia a distância da caixa. Então, imagina a situação que era que ele não tinha uma lente projetando uma imagem anterior, tá? Então ele não podia ver como ia ficar a foto antes, e ele tinha que simplesmente ter uma ideia da altura do objeto e a distância que aquele objeto estava para a sua lente para poder fotografar. Imagina que ele tinha que fazer toda a foto que ele tinha que calcular, ele tinha que calcular essa regra de três. Imagina só a situação que esse fotógrafo passava antigamente, né? Meio complicadinho. Então, assim, pessoal, é só uma questão de treino, que nem o Vinícius falou, ok? Agora vamos lá para onde realmente eu queria passar com vocês hoje. Conversar com vocês hoje. Sobre alguns fenômenos ópticos, tá bom? Pessoal, o que eu tenho que entender, tá bom? Toda vez que eu falo em fenômenos relacionados à ótica, eu tenho que entender novamente que a luz ela é projetada de uma forma homogênea, tá? E também ela possui um sistema vetorial com o mesmo sentido e direção. Tudo bem? Mas o que vai alterar o seu sentido e a sua direção nada mais é do que a superfície que a mesma está sendo colidida, vamos dizer assim, tá? Então, assim, vamos à seguinte situação. Eu tenho aqui, então, 3 feixes, tá? E eu tenho ali uma superfície qualquer, uma superfície S. Então, eu tenho o meio A, que é o meio de fora, e o meio B, que é o meio de dentro, tá bom? O que acontece? Quando eu tenho os feixes de luz atingindo essa superfície, tá? Tendo uma intensidade maior ou menor, desde que ocorram simultaneamente, eu posso passar por alguns fenômenos, tá bom? Isso, lembrando, relacionado à superfície. Primeiro fenômeno, tá, pessoal? A refração regular. A refração regular ela é bem comum nos espelhos, tá bom? Então, o que acontece? Eu vou ter o raio incidente. O que é o raio incidente? É aquele raio que está chegando na minha superfície. E eu vou ter o raio refletido, que é aquele raio que vai bater e vai voltar para o ambiente. O que acontece? Quando eu tenho o raio de luz incidente chegando no espelho, no caso, pergunto a vocês, essa luz, ela vai atravessar o espelho? Com certeza não. Ela vai estar voltando a imagem para nós. E se eu pegar um determinado ângulo do espelho, eu começar a observar um determinado ângulo do espelho, em vez de começar a enxergar a minha imagem, eu começo a enxergar a imagem de alguma coisa que está ao meu lado, tá bom? Esse fenômeno a gente chama de refração regular, tá bom? Porque todo feixe vai bater e vai voltar homogeneamente, refletindo essa luz. Uma outra coisa que pode ocorrer é quando você pega o carro, né? Tá com a pintura bem polidinha, bem bonitinha, a luz bate e dá aquele brilho forte. Isso acontece por quê? Devido à projeção dos raios refletidos, tá? Então, no caso, os raios incidentes bateram naquela pintura e voltaram para o sistema sendo refletido, ok? Na mesma situação, tá bom, pessoal? Eu posso ter a reflexão irregular, ou conhecida também como difusão, tá bom? O que acontece?
No exemplo anterior, a minha superfície era lisa, era plana. E agora, no caso, se eu não tiver essa superfície plana, ela for acidentada ou ela tiver alguma ondulação, o que acontece? Por mais que os raios incidentes estejam organizados, quando eles batem nessa superfície, eles vão gerar uma reflexão irregular, tá? Elas não vão subir perfeitamente da mesma forma, então gerando ali a alteração do sentido da direção dos nossos raios. Então, eu tinha anteriormente, no exemplo anterior, os raios na mesma sentido e direção. Agora, quando eu tenho na irregular, eles têm o mesmo sentido, mas as direções opostas ou diferentes, tá bom? Desculpa. Outro fenômeno que pode ocorrer, tá bom? São a reflexão da luz. Aí, no caso, já tenho o meu meio, tá? A minha superfície, ela permitindo que a luz transpasse a mesma, tá bom? Então, pode ser desde um líquido, um sólido, ou até mesmo algumas superfícies gasosas. E o que acontece? Os raios incidentes vão chegar no objeto, tá bom? Então, no caso, na superfície, e vão transpassar. Só que o que acontece? Eu quero que vocês percebam uma coisa. O raio ele estava entrando num determinado ângulo, após entrar em contato com a superfície, ele vai passar para o meio B num ângulo diferente. Vocês querem ver isso, esse efeito da refração da luz acontecendo na frente de vocês? Vocês vão pegar um copo, vão encher com água, tá? Um copo transparente, vão encher com água e vão colocar uma colher lá dentro. O que acontece? Vai dar a impressão que a colher está torta ou está quebrada, né? Isso acontece devido ao fenômeno da refração da luz, tá? Isso é bem legal fazer esse experimento, fazer em casa sossegado. E lembrando também, né, que eu posso ter o caso do momento em que os raios estiverem se colidindo, entrando em contato com a minha superfície, né, eu já ter uma reação mais difusa, né? Quando eu falo difusa, eu não vou ter a mesma direção. Apesar de eu ter o mesmo sentido, eu não tenho a mesma direção. Eu posso ter a luz sendo, no caso, a imagem sendo alterada, tá? Devido à mudança da direção do nosso raio incidente. E por último, e não menos importante, né? Eu tenho um fenômeno chamado absorção da luz. Então, a absorção da luz é toda vez que eu tenho o meu raio incidente, tá? Chegando na superfície e não sendo refletido. Isso acontece principalmente nas superfícies foscas, ok? Então, quando eu tenho raio alcançando o objeto, ele é absorvido pelo objeto, não refletindo. Quando isso acontece, quando não ocorre essa reflexão, eu falo que o objeto ele é fosco, ok? Então, era isso que Ô, Adriano, Pois não, meu querido. perguntinha rápida. Não sei se você já viu, mas quando você, por exemplo, está num carro e o farol da frente lá do carro, o farol traseiro do carro da frente, vê que tem uma linha gigante, seria essa reflexão? Como posso dizer? Esses efeitos ópticos? Reflexão, uma linha gigante está falando de um feixe de luz, é isso? Isso, é tipo como posso dizer? Sabe a luz vermelha da traseira do carro? Ah, tá. Parece que está sendo uma estrela, parece, né? Isso. Tá. Isso acontece pela difusão, pelo processo de difusão. Quando a luz sai da lâmpada e colide com a lente do farol, essa lente ela faz a expansão, ela faz a difusão dos raios. Então, realmente, eu vou ter ali os feixes de luz saindo, batendo da lâmpada, saindo da lâmpada, batendo na lanterna, e essa lanterna vai espalhar os raios, vai difundir ali, vai gerar difusão dos raios. Bem observado, Almeida. Por isso também que muitas vezes eu tenho uma lanterna que tem um fecho que sai pequenininho e ele vai abrindo. Por que isso acontece? Ocorre a difusão da luz, tá? Eu vou tendo aquela alteração da direção que é a da luz que está sendo emitida. Ok?
Tranquilão, né? Bom, dúvidas? Mais uma pergunta em relação aos dois conteúdos? Pessoal? Acho que tranquilo. Tranquilo? Tá. Então, assim, turma, por que é importante a gente estudar essa reflexão de luz, esses efeitos que a luz causa? Primeiro, quando a gente, dependendo do material que a gente vai querer trabalhar, vamos supor, eu preciso de uma superfície polida, eu tenho que saber que quando eu trabalho com uma superfície polida, ela vai gerar, ela pode gerar a reflexão da luz, ou gerar o espelhamento, e se for o objeto opaco, objeto, como é que se diz? Um objeto translúcido, eu vou ter essas alterações eu vou ter uma divergência, vou alterar ali a propagação desses raios, tá? Em muitos casos, quando eu altero essa propagação, eu consigo também alterar a cor do objeto. Tanto que muitas vezes a gente até fala, o pessoal vê lá um tênis que tem duas cores, tipo branco e rosa, outros veem que é azul e verde, exemplo, né? Que é bem comum, ou do vestido, uma época que apareceu bastante. Então, o que acontece? Isso aí tudo tem a ver da forma que esses raios de luz bateram naquele vestido, naquele tênis e refletiram no seu globo ocular, tá bom? Que aí a gente acaba entrando na ideia da câmera escura, tá? Que o globo ocular nada mais é do que uma câmera escura também, tudo bem? Então, no caso, a nossa retina, o nosso olho, ele funcionaria como o papel da entrada, perdão, a pupila, a gente faria a opção da entrada da caixa escura, a nossa parte interna do olho seria a caixa e a imagem projetada lá no fundo do olho, tá? E interessante dizer que quando chega no fundo do nosso olho, a imagem está invertida. Eita! A imagem está invertida, desculpa, pessoal. Consequentemente, nós teríamos que ver tudo invertido, né? Teria que ver tudo de ponta cabeça. O que a gente enxerga normal? Porque simplesmente quando ele passa essa imagem para o nervo óptico, o cérebro começa a processar essa mesma imagem de uma forma em pé entre aspas, tá? Ok? Bom, turma, conforme prometido, vamos lá. Estou encerrando a gravação agora.